noite. Hoje estamos aqui no primeiro episódio do nosso RespiraCast. Então, nós vamos ter esse podcast para falar um pouquinho aí sobre cirurgia, sobre a minha especialidade, sobre a medicina, né? Sobre otorrinolaringologia e toda a medicina. Então, hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, muito importante aqui para nos resultados das nossas cirurgias, porque não existe, né, cirurgia segura sem uma boa anestesia. E hoje aqui a nossa convidada é a doutora Vanessa. A doutora Vanessa que é anestesiologista e ela faz parte do grupo, um grupo de excelência aqui em Cuiabá, o CEDARI. Então ela está em quase todas as minhas, praticamente todas as minhas rinoplastia, quem anestesia é a doutora Vanessa. E as outras cirurgias também, o grupo, o CEDARI, que está ali junto conosco, né? Sim, Então, Vanessa, muito obrigada por você estar primeiramente, aqui. quero te agradecer muito o convite, Paula, eu que agradeço. Muito obrigada. Acho que assim é muito importante esse momento, né? A gente está sempre junto no Uhum, centro cirúrgico, mas esse momento aqui para a gente trazer bastante informação aqui para os pacientes, para os nossos futuros pacientes pacientes. também, né? Então, me conta aí um pouquinho sobre como foi essa trajetória sua na anestesiologia, o pessoal que às vezes não sabe, né, o que que é um médico anestesista, qual, né, faculdade que tem que ser feita, e o caminho aí a percorrer nessa profissão. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Realmente, nós estamos juntas quase todas as semanas e nunca É, gravamos nada para mostrar para os nossos pacientes do que a gente sempre fala nas redes sociais, né? é. Eu sou a Vanessa Tassiana, eu sou médica anestesista. Eu fiz faculdade em Cuiabá, fui da quarta turma da Unic. E da faculdade eu tinha uma preocupação muito grande, que era entrar na residência médica. A residência médica eu fiz na Santa Casa de Campo Grande, de 2007 a 2009, 2007, 2008, 2009, e depois eu vim para Cuiabá, que é a Uhum. cidade. Eu sempre quis entrar no CEDAR e os meus pais, na época, moravam aqui e eu queria construir a minha carreira em Cuiabá, Sim, né, em relação à formação. O médico anestesista, né, como acabei de dizer, ele é um médico. Muitas pessoas não sabem, elas sim. desconhecem. E eu vou te falar, Paula, eu fico assim chocada em saber como que as pessoas têm coragem de ser anestesiadas por uma pessoa que elas não conhecem a formação, né? Eu É, faria toda a questão do mundo de conhecer muito bem o meu cirurgião e o meu anestesista. sim, sim. Então, o anestesista ele é um médico, ele faz uma residência médica. Nós não Depois a temos da faculdade, né, faculdade 6 6 anos anos. de medicina, depois, no mínimo, 3 anos de residência médica, Sim. né? Aí nós saímos anestesiologistas gerais. Temos as subespecialidades dentro da anestesia, né? Eu sou tenho pós-graduação em auditoria da saúde, tá? Então eu sou mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Uhum. Federal de Mato Grosso, Hospital Júlio Miller, e também Ó, tenho uma pós-graduação em Gestão em Saúde pelo Albert Einstein. Mas a minha paixão é anestesiar. Eu sempre gostei realmente de estar ali no trabalho que a gente fala que é um trabalho de artesão, né? O uhum. anestesista, ele precisa das mãos, do cuidado, né, para estar escolhendo as medicações, tudo que a gente pretende fazer diferenciadamente para cada paciente. Isso, então é muito importante aí o pessoal saber que o médico anestesista tá ali, ele é médico, né, a Médico, formação médica, e ele tá ali do lado durante sim. toda a cirurgia, né, para garantir a Isso. Da segurança. mesma forma que os colegas obstetras e ginecologistas, cirurgiões, otorrinos fazem as suas residências médicas, nós também temos a residência médica em anestesiologia, que tem uma duração mínima hoje de 3 anos. Exato. É muito importante a gente frisar que, para o anestesista, de uma forma particular, a residência médica é extremamente importante, eu diria fundamental, porque não existe pós-graduação, como essas pós-graduações que a gente vê aí de finais de semana Uhum. para anestesiologia, né. É a Nós residência é a mesmo. residência médica que nós temos uma carga horária para cumprir mínima, e tanto pelo MEC quanto pela Sociedade Brasileira de Anestesia. É extremamente importante que isso seja, assim, bem pontuado. Que ótimo. E
me conta uma coisa, o que eu vejo, no consultório, quando os pacientes vão operar, um dos grandes medos, eles falam: "Nossa, eu tenho muito medo da anestesia". Por que que você acha, assim, que o paciente tem medo da anestesia? Às vezes muito falta de conhecer mesmo, é o que Conhecimento. a gente está trazendo aqui. Mas É. quais são os grandes medos que você vê do paciente? Então, todo mundo tem medo, Paula, e é muito interessante que eu estava fazendo a make hoje e eu conversei com a minha maquiadora e eu falei para ela, eu falei: "Eu tenho certeza que o medo da anestesia vai ser uma das perguntas". E ela falou: "Olha, eu não tenho medo da cirurgia, mas eu tenho pavor da anestesia". É. Então, assim, atualmente, com a evolução da medicina e das drogas anestésicas, é uma especialidade extremamente Sim. segura, tá? A gente tem, assim, da mesma forma que a aviação, eles têm os radares e todos os equipamentos de segurança, nós anestesistas também temos todos os tipos de monitores, tá? Uhum. Então eu consigo monitorizar tudo do paciente. Mas até alguns anos atrás não era assim. Alguns anos Ah. atrás, recente, na época das nossas mães, por exemplo, Hum. né? Anestesia com éter, anestesia com gases inalatórios que causavam arritmia cardíaca importante. Então, Hum. naquela época, realmente havia Um risco. um grande risco, grandes complicações e uma mortalidade mais elevada. E também nas anestesias espinhais, que são a peridural e a raquianestesia, em que as agulhas, elas tinham um calibre maior, diferente de Ah. hoje, que são agulhas descartáveis, extremamente fininhas. Então, a maioria das pacientes, elas poderiam ficar com dor de cabeças e outras complicações. E a anestesia, graças a Deus, eu não peguei essa época, mas ela evoluiu muito Muito. É. rápido, né? Então, nós temos hoje um padrão de segurança Altíssimo. extremamente elevado, altíssimo. Eu digo que um anestesista ele trabalha assim com padrões elevadíssimos de segurança por conta dos monitores. Então nós não temos mais hoje motivos para ter medo da anestesia. Por quê? A anestesia não é simplesmente o paciente apaga e ele fica largado. Não, não é sobre isso. É sobre dormir monitorizado. Então ele vai estar lá com sono, mas sobre vigilância. Ali eu tenho vigilância dos batimentos de cada batimento cardíaco, frequência respiratória, monitores de dor, monitores de consciência intraoperatória, pressão arterial invasiva, não invasiva, enfim, vários monitores que a gente usa a depender do tipo de cirurgia que a gente precisa daquela monitorização ou não. Uhum. Mas assim, o paciente ele não dorme desassistido. Então eu imagino que esse medo aconteça como lendas, né, como Os os mitos, né. mitos, né, os grandes mitos, inclusive existem vários em relação à É um mito que o anestesia. pessoal que eu vejo que os pacientes perguntam muito assim: "Tem um risco de eu dormir e não acordar?" Sim. E também um outro medo que eles têm muito é: "Eu posso acordar durante a anestesia?". É, esse é um Esse é um medo que medo fala que tem. também. E Mas aí assim foi o que você falou, hoje em dia tá é, tudo muito a gente tem tecnologias hoje que consegue fazer com que você saiba se ele tá dormindo, se ele não tá, sim, acompanhar todo o nível de todo consciência, consciência, tudo. Então assim, não tem não tem risco, mais esse não. risco, Assim, né. as complicações em anestesia hoje relacionadas a anestésicos, elas giram em torno de 1 para 200 mil. Então, assim, muito baixas. E geralmente essas complicações ou anafilaxias, que são uma taxa um pouquinho mais elevada, 1 para 20 Que mil, anafilaxia são reações reações alérgicas, alérgicas, elas né. não são relacionadas aos anestésicos de uma forma geral, mas sim a uma dipirona, a um Um anti-inflamatório, medicamento. um antibiótico que eu precisei usar. Então, aos anestésicos realmente é muito raro. Então, o paciente, ele vai estar do nível de acordado a uma anestesia geral profunda, mas profunda num nível adequado, nada além do necessário. Eu tenho toda a monitorização e todo o controle. E ele vai ficar dormindo durante todo o procedimento cirúrgico e eu só vou desligar os anestésicos quando a cirurgia terminar. Então, eu consigo perceber através dos meus monitores, também indiretamente através de frequência cardíaca, pressão arterial e outros parâmetros que são indiretos, mas que pode me levar a pensar que esse paciente pode estar tendo consciência que ele está acordando e ele não chega a despertar.
eu Não já tem aprofundo, então consciência. ele não tem consciência. Então sim, o paciente vai dormir, eh, com toda a retaguarda e todo o zelo ali, toda a monitorização necessária sobre assistência e vai acordar sobre assistência. Então Excelente. esse medo o paciente não precisa ter É então, mais. assim, é realmente mito É, hoje em dia, né. existe Não tem muito não hoje em dia com as tecnologias não tem esse muito risco de difícil. acordar, de É. outra coisa que eu vejo que o pessoal, tem medo, que você falou aqui, é das reações anafiláticas, né, Uhum, reação anafilática que é alergia, aquelas alergias uhum, importantes, porque o paciente ele não sabe se ele tem alergia, ele nunca foi um paciente que nunca foi anestesiado, às vezes ele não sabe se ele vai ter uma uhum. reação, né. E aí, assim, eu até falo para o paciente: "Olha, mas o melhor lugar para você ter uma reação É no alérgica centro é dentro do cirúrgico. hospital, no centro cirúrgico, com um anestesista Sim, do do seu seu lado. lado". Não É o é, lugar mais Vanessa? seguro, sim. Por quê? A gente sabe que ali é um ambiente de total vigilância, nós temos todos os monitores, o paciente vai estar monitorizado com uma equipe extremamente preparada, com medicamentos à disposição, você Na acompanha a hora, gente ali, é imediato, não tem essa de prescrever, pedir, fazer a dispensação da farmácia, não, é imediatamente. Então, quando o paciente ele tem uma reação alérgica, ele de é imediato. imediatamente assistido. Lembrando que a maioria das reações alérgicas, elas são reações anafilactoides, que a gente chama, que são reações alérgicas leves. Leve. Anafilaxias graves, realmente, graças a Deus, para nossa sorte, elas são em torno de 1 para 20 mil, em torno de 1 para 30. Mas nós temos ali de pronto os medicamentos necessários para poder tratar Sim. e isso se resolve. Eh, em relação a que você me falou da consciência, antigamente teve um filme muito famoso que se chama Awake, que é um Ah, paciente que foi fazer uma cirurgia cardíaca e ele teve uma consciência, ele acordava durante durante a os cirurgia. nossa, então assim, tenebroso, e isso ficou muito famoso e viralizou-se essa história, então também tem essas Ah, então coisas. acho que isso É. daí também deixa as Também deixou as pessoas pessoas muito preocupadas. preocupadas. Mas sim, em relação a reações alérgicas, o melhor lugar é o centro cirúrgico, que é um ambiente de vigilância. E também, Paula, a anestesia, ela não começa ali no centro cirúrgico, ela começa no consultório, durante a avaliação pré-anestésica, que é extremamente importante. Na avaliação pré-anestésica, nós vamos conhecer o paciente, né? Uhum. Conhecer de que maneira, não só de oi, tudo bem, mas saber as patologias que ele tem, É. medicamentos que ele usa, medicamentos que devem ser suspensos antes da cirurgia, e a gente coloca quais são os prazos que eles devem ser suspensos, se ele tem alguma patologia que está descompensada ou não, em que a gente tem a necessidade de encaminhar ele para algum outro especialista para poder liberá-lo. Então a gente já começa conhecendo o paciente aí, Antes. antes. Então nas cirurgias eletivas, que são as cirurgias agendadas, que são a maioria das suas cirurgias, o paciente ele já vem com todas essas informações colhidas lá no consultório para a gente no centro cirúrgico, inclusive em relação a alergias. E também uma outra coisa importante que eu acho assim, de fundamental proporção até para o assunto a gente falar é que não necessariamente porque ele não teve uma reação alérgica na primeira cirurgia, ele não Hum, possa ter na segunda, porque o sistema hum, imunológico ele vai muda. ser ele é repetidamente exposto aos antígenos, né, aos alérgenos. Então, a gente sabe que esse paciente pode, inclusive, desenvolver reações cruzadas. Sim, O látex, muito em voga, né? A gente prepara, mas assim, é extremamente importante conhecer o paciente antes. antes. Exatamente. E falando aí um pouquinho dessa parte da segurança, né, Uhum, o que você avalia, assim, antes de você, liberar um paciente para cirurgia? Igual você falou que antes, né, toda a nossa cirurgia, eu peço avaliação, né, então no consultório lá, antes da gente fazer a cirurgia, a gente vai pedir os exames e eu peço avaliação pré-anestésica. Então sim, todos os meus pacientes passam em consulta com vocês lá no na avaliação consultório, na pré-anestésica. avaliação pré-anestésica. Uhum. Isso garante segurança. O que vocês vão avaliar ali nessa?
nessa consulta. consulta para garantir ali segurança? Você já começou Tá. falando algumas Uhum. coisas ali. Nós temos 3 momentos na avaliação pré-anestésica, né. Primeiro a gente conhece o paciente, a gente pergunta toda a história médica, medicamentos, patologias, por exemplo, condições como diabetes, condições cardiovasculares, enfim, medicamentos que ele está usando, porque a gente sabe que alguns medicamentos, eles devem ser suspensos, porque eles interferem com o uso dos Hum, meus anestésicos, e outros medicamentos eles devem ser suspensos, porque ele retarda o trânsito gastrointestinal, como as canetas emagrecedoras hoje em dia, ou eles, interferem na coagulação do paciente, então eu preciso suspender, é, esse né. das canetinhas de hoje em dia, né, o Sim, Monjaro mesmo, bom saber que tem muita gente usando, usando, e às vezes o paciente não conta, não sim, fala, mas tem que ser suspenso, é, né, quantos dias antes? 21 dias. vinte Hoje, e um assim dias, por que que é? assim, nós temos, vários estudos aí rolando no mundo inteiro para tentar reduzir esse tempo, mas atualmente ainda essa é uma informação que a gente divulga como certa de 21 dias. Existem algumas situações em que a gente pode abreviar Sabe? isso, mas aí a gente tem que fazer um ultrassom para avaliar o conteúdo gástrico, enfim, isso é examinador dependente, depende muito da experiência de quem vai fazer esse procedimento ou não. Então, eu acho que não vale a pena O para risco. procedimento eletivo. Esse Uhum. risco para procedimento eletivo, não. Ou não vale a pena. Mas sim, tem pacientes que não contam. É muito importante, viu, pessoal, Isso, conta contar tudo. tudo. Na avaliação pré-anestésica, ou esqueci de contar alguma coisa lá no consultório. O anestesista vai estar com você desde a sua admissão na sala cirúrgica. Chama a gente chega baixinho, conta, se não quiser que todo mundo fique sabendo, mas tudo que o paciente esquecer, ele ainda tem a oportunidade de contar para a gente antes da gente administrar a anestesia no centro cirúrgico. Aí, como eu estava dizendo, primeiro a gente faz essa entrevista, né? Uhum. Pergunta tudo que a gente acha que é importante. Depois a gente vai fazer uma avaliação física, consulta física. Nessa avaliação, além de pressão arterial, ausculta cardíaca, enfim, a gente vai buscar fatores que possam dificultar a nossa técnica anestésica, como via aérea difícil, que são critérios de ventilação sob máscara difícil, critérios de intubação difícil, que são Hum. informações extremamente importantes, porque detectando-se isso no consultório, imediatamente a gente já dispara no nosso fluxo do meu grupo de anestesia, e eu acredito que na maioria dos Os grupos grupos, também. né. A gente já dispara um alerta de via aérea difícil e a gente já deixa reservado para esse paciente no dia da cirurgia uma maleta de via aérea difícil, um fibroscópio ou um A videolaringoscópio. via aérea difícil, então, é aquela que teria mais dificuldade de intubação, Intubação, né, mais na hora da da intubação, intubação. ventilar. Então, para vocês verem quanto é importante essa avaliação no consultório, Sim, porque você já consegue ver lá a via aérea do paciente, paciente, avaliar, abrir a boca, ver como é que é, para chegar no dia da cirurgia, você já está não termos preparada, né. surpresas, Então né. a via aérea difícil é É. isso, né. E aí uma das coisas que é muito importante, que eu vou falar também, a barba. A barba tá muito em moda agora, né. É, Os meninos, eles fazem um desenho ali facial com a barba. E aí o anestesista pede para ele tirar a barba, mas é interessante que ele já vá para a consulta pré-anestésica sem barba, porque aquelas barbas mais volumosas, elas podem esconder, algumas alterações de conformação facial, como uma retrognatia, um pescoço mais curto, e que isso são dificulta, né. critérios que dificultam a minha avaliação, tá? Então é muito importante. E quando a gente pede para tirar a barba, é realmente fazer a maquininha e passar a navalha, tirar Aham. totalmente a barba. Porque além de via aérea, além de ventilação, pode se tornar um dos critérios de via aérea difícil é a barba. A gente pode perder a oportunidade de fazer um diagnóstico de via aérea difícil, que é a intubação difícil, e depois para fixar o tubo, principalmente na cirurgia estética, que a É, gente tem que fazer uma fixação bem pequenininha para não deformar a rima labial, que é os cantos da boca, para não atrapalhar as suas nossa, medidas na é, hora da sua cirurgia. é. Então, esse é um outro momento importante.
E um terceiro momento que eu acho fundamental na avaliação pré-anestésica é onde a gente vai contar para o paciente tudo a respeito da anestesia, aonde ele vai ter oportunidade de tirar as dúvidas, Dúvidas. fazer as perguntas que ele achar pertinentes, Uhum, né, e riscos, o que que vai acontecer, qual vai ser o tipo de anestesia que ele vai ser submetido. uhum. Então eu acho que esses 3 passos são extremamente importantes ali na avaliação pré-anestésica. Na avaliação, Sim. ótimo. E aí você estava falando dos tipos de anestesia, né, a gente Uhum. sabe que tem vários tipos de acordo com a cirurgia, Sim. né, então você pode fala um pouquinho, assim, os tipos de anestesia, assim, de uma forma Tá. geral, que o pessoal Uhum. às vezes conhece, né, Sim. conhece A muito a hack hack, né, "Ai, vai ser aquela nas que nas costas. costas", É. e aí também tem o medo da anestesia geral, vi que depois do Covid, muitos Sim. pacientes, quando fala assim, as minhas cirurgias no geral, né, da otorrinolaringologia, a gente Uhum. sempre faz com Anestesia anestesia geral, geral. né. E Uhum. aí, por quê? Porque é mais seguro, porque são cirurgias na via aérea. Se eu tô mexendo na via aérea, eu preciso proteger essa via aérea, Uhum. então a anestesia geral é a mais segura. Mas o pessoal tem muito Tem, medo, ficou com medo principalmente por causa depois do do Covid. Covid. Então fala aí um É. pouquinho de forma geral, um pouquinho sobre os tipos de anestesia que a gente pode ter. Primeiramente, eu acho fundamental a gente falar que, independente do tipo que vai ser a sua anestesia, ela deve ser administrada por um médico anestesiologista. Sim. Sempre, tá? Por quê? Porque nós vemos que estão acontecendo banalizações em relação às sedações, principalmente num ambiente Ambulatorial. extra-hospitalar, ambulatorial, para alguns procedimentos estéticos extra-hospitalares ou odontológicos. Então é importante que essa sedação ela seja feita independente de para qual profissional ela seja feita e da onde ela seja feita, num ambiente Sim. de segurança com um anestesiologista devidamente treinado. Essa é a Porque primeira qualquer coisa. intercorrência vai Nós, ter o nós que somos médico os preparado isso. para, né, socorrer Sim, ali nós somos os médicos habilitados para resolver qualquer intercorrência da e anestesia. também saber, nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Uhum, Então, existem sedações que podem variar de sedações leves a sedações profundas, uhum. várias maneiras de se executar. Anestesias que chamamos de bloqueio, né? Bloqueio para cirurgias de ombro, joelho, enfim. Esses bloqueios, eles geralmente são utilizados para analgesia para ajudar na dor no pós-operatório, raquianestesia e peridural, que são anestesias nas costas, que é onde as pessoas morrem de medo, elas falam, doutor, eu não vou ficar paralítica. Não, não vai. Esse é mais um mito Não, em relação um à mito. anestesia, não vai ficar paralítica. Hoje em dia é super segura, as agulhas são A hack super é a da finas é famosa por causa por da conta da da cesárea, cesárea, A né. gente pode fazer tanto a peridural quanto a raquianestesia, mas a raquianestesia ela é mais difundida, a gente consegue dar um conforto maior para a gestante ali durante a cirurgia com a hack, né? Uhum. E a anestesia geral. A anestesia geral também pode ser usada para gestante em alguns casos, mas Uhum. a anestesia geral para você, eu acho que assim é fundamental. Porque tem, sim, alguns colegas que preferem, por fazer em ambiente talvez ambulatorial, com sedação e local a rinoplastia. Uhum. Eu sou absolutamente um pouco contra a isso. Eu Uhum. acho que cirurgias próximas a vias Via aéreas, aérea. cirurgias que têm um risco de um sangramento maior, ela deve ser feita com uma proteção de via aérea. O que é uma proteção de via aérea? Anestesia geral com intubação, né? Por quê? Porque não tem como a gente falar que eu vou sedar o paciente para uma anestesia local eh, levemente, com ele sangrando e a via aérea desprotegida. Eu posso ter uma broncoaspiração. Este sim deve ser um dos pavores de todo paciente, porque Sim, este é um dos pavores de toda a equipe médica. A que pode levar à broncoaspiração, sim, morte, né. pode levar à morte e complicações extremamente graves, e Sim, inclusive óbito. Então, a broncoaspiração não é só o alimento que vem do estômago, esse sim. sangramento que vem do nariz, por exemplo, de uma cirurgia que pode ser feita com sedação e local, de uma rinoplastia, é tenebroso. O paciente ele pode estar num nível de consciência
duvidoso ali para ele ter uma defesa da sua via aérea, que é a tosse, e ele pode Nossa. broncoaspirar. Então, para a rinoplastia, a gente faz a anestesia geral. Depois do Covid, as pessoas realmente elas criaram um pânico muito grande em relação à intubação. Eu entendo, eu compreendo plenamente. Foi uma situação muito atípica que a gente viveu, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse passar por uma loucura, coisa de filme de ficção É, científica, né? realmente. Então acontece que o volume de pacientes era tão alto que não existiam profissionais completamente Habilitado. habilitados para o manuseio da via aérea. E hoje a gente sabe, com tudo isso que a gente passou, que o anestesista ele faz isso várias vezes por dia, todos os dias. Eu, por exemplo, há 17 anos, terminando desde quando eu terminei a residência, né? Então, a gente tem muita não é ele fica mais fácil, é uma coisa que você tem mais intimidade, Uhum. né, então você já conhece a anatomia, também tem as variações anatômicas, então tem coisas que a gente já viu em alguma vez na vida, então você já sabe como proceder. Então a via aérea definitiva, que é a intubação, ela protege a entrada da traqueia, então é aquela que passa o tubo pela boca e ela vai até a entrada da traqueia e ela veda a entrada da traqueia. Então eu consigo permitir que você, cirurgiã, nem lembre que ali existe um paciente. Eu Uhum. consigo monitorizar o paciente de forma tranquila, controlar toda a frequência cardíaca, a quantidade de oxigênio que eu estou oferecendo para esse paciente, Sim. vendo também a quantidade de gás carbônico que esse paciente está exalando, controlando através de ventilação mecânica, com uma via aérea segura, porque essa é a via aérea segura, né, a via Uhum. aérea definitiva, através da intubação, de modo que você consegue operar tranquilamente sem ter essa preocupação, porque você já tem Exato. as suas preocupações pertinentes da Sim, sua da cirurgia, técnica né, da ali, sua né. técnica cirúrgica. E por isso que eu falo, assim, que é importante, o cirurgião e o anestesista ter uma combinação Ação. ali, eles serem, né, até os Uhum. cuidados ali desde o posicionamento do Mento. paciente. A Vanessa é uma médica que gosta muito de fazer a parte de plásticas, Plástica, né, gosto bastante. e Uhum. aí esse cuidado da anestesista com o posicionamento do paciente, né, no tempo todo da cirurgia, porque nós cirurgiões temos que estar preocupados ali com a técnica, Sim, e ela está preocupada ali com o o bem-estar bem-estar. do paciente, por isso que é importante essa Importante. troca Troca. durante toda a cirurgia, né, que a gente É. tem durante toda a cirurgia, a gente tá ali trocando: "Olha, tá assim, tá assado", e ela tá preocupada É. com o posicionamento do paciente para ele não acordar com dor, Dor, ela tá preocupada com o sangramento ali, se tá tudo bem para mim, que eu tô conseguindo fazer tudo certo, então certinho. essa troca é muito É. importante É entre a importante gente, trabalhar com sintonia, né, a com gente sintonia. graças a Deus a gente tem uma sintonia muito grande, né, assim, eu Sim, gosto muito de trabalhar com você, acho a nossa equipe, assim, muito leve, muito gostosa e a gente já se entende pelos olhares, né. isso. Então acho que essa cumplicidade entre cirurgião e anestesista é muito importante, porque o paciente é nosso. O Uhum. paciente não é só seu e nem só meu, é um paciente nosso. Então é o que você falou, além de tudo isso que eu expliquei, de todo o cuidado, ainda tem a questão do posicionamento, porque são várias horas do paciente no mesmo na mesma Na mesma posição. posição. Então nós temos ali dispositivos de segurança, como o colchão pneumático, coxins de silicone, que eles protegem as extremidades, principalmente das pacientes mais magrinhas, extremidades como calcanhar, a região do bumbum, região das escápulas, a região da nuca, né, que são proeminências ósseas, onde a Uhum. gente acolchoa com os coxins de silicone, colchão pneumático, a gente posiciona a questão do ombro, porque você está operando, é óbvio que acaba tendo um peso maior em cima do paciente. Então, muito tempo de cirurgia, se a gente não posiciona com todo cuidado e ainda assim podemos ter, né, dor, Uhum. acaba escapando de vez em quando um Uhum. paciente que tem um pouquinho mais de dor, mas esse cuidado com o posicionamento eu acho assim fundamental. Sim. É extremamente importante, tanto com vedação ocular, para a gente não ter úlcera de córnea, quanto com
a fixação simétrica do tubo para que você tenha ali toda a face exposta e você consiga fazer todas as medidas que você ache, que são importantes para você, né. Aí a gente coloca todos os aparelhos em cima do paciente, a gente tenta não deixar nenhuma proeminência marcando para não machucar, Uhum. e assim a gente segue durante todo o procedimento. E com toda a preocupação e tem dado certo, né, Sei. graças a Deus, né, Nossa, Paula? eu recebo muito Que bom. elogios, assim, das pacientes no consultório, depois no Uhum. pós-operatório, as Eu fico muito pacientes feliz. elogiando. Muita Ah. gente vai para a cirurgia e nem conhece o anestesista, né, É, igual ela falou, que ela mas os meus pacientes conhecem a conhecem. Vanessa. Pode perguntar para quem foi meu paciente, fala assim: "Ai, a doutora Vanessa", todo mundo É, elogia, porque tem esse cuidado, cuidado. né, com os pacientes. E uma coisa assim que às vezes eles têm medo também é no pós-anestesia, a hora que Uhum, acorda ali, né, acabou a cirurgia e aí você vai fazer, né, acordar o paciente. uhum, Nesse ato de acordar, alguns pacientes têm medo, ah, eu vou acordar enjoado, com uhum. dor, ou esses efeitos colaterais Laterais, é. pós-anestesia, como que Aham. é? Eu vejo assim que nossos pacientes acordam super bem, mas Bem, como que é existe. isso, né? Outra coisa que elas perguntam também muito é queda de cabelo. Uhum. Ah, eu fiz uma cirurgia, meu cabelo caiu na Caiu. anestesia. Tem isso também? Como É que é esse mais um pós? mito, né, É. mais um mito. A queda de cabelo, esse mito surgiu mais após as cesáreas, né, Hum, porque até elas acham que a queda de cabelo é por conta da RAC, e não é, porque assim, a gente faz uma suplementação vitamínica, as obstetras na paciente durante toda a gestação. E aí ela passa por todo um estresse, que é um estresse cirúrgico da cesárea, ou mesmo num parto normal, sobre analgesia, que a gente também tem a analgesia para parto normal, mas o puerpério imediato ali é um fator de estresse. Você passa a ter uma pessoinha que é seu filho, a coisa mais importante do mundo, mas a gente não tem o mesmo sono, a mesma alimentação, várias alterações coisas mudam, hormonais, né? alterações Da hormonais, e ali a gente às cabelo. vezes não continua a suplementação vitamínica, e aí isso chama eflúvio, então o cabelo cai. Então coincide com essa fase, então o Pós-anestesia. pós, então acaba sim, mas pode Então é acontecer, mito, né? não é que é mito porque o cabelo não caia, o cabelo cai, Cai mas ele não cai por conta da da anestesia. anestesia. Da mesma forma, a gente está estudando por um processo seletivo, tem uma prova para fazer, fica estressado, o cabelo cai, enfim, um estresse muito grande de ordem pessoal, algumas pessoas o cabelo cai, Sim, então também na cirurgia é um é um estresse. estresse que o organismo É um ele trauma, trauma, a né? gente chama de resposta endócrino-metabólica ao trauma, então várias coisas acontecem, inclusive a queda capilar, né. Na rino, uma coisa que eu acho, assim, extremamente importante a gente falar, é que eu não tenho como ficar mexendo na cabeça do paciente, porque você está operando. Então, por mais que nós utilizemos os coxins de silicone que são próprios para absorver a pressão, é, existe uma área sim, que é essa área da região occipital, que ela acaba ficando um pouco mais de tempo pressionada. Então pode sim haver uma queda mais local, mas é uma questão assim de De 2 a tempo. 3 meses esse paciente volta a crescer. E às vezes a gente nem descobre. A gente, nos Uhum. meninos, pacientes homens, eles percebem com maior facilidade por conta que o cabelo é mais curto, né? Uhum. Aí vai ao barbeiro, eles falam, mas as mulheres, de maneira geral, não percebem, Não, é. né? Mas é uma coisa tranquila. É, E sobre, assim, náuseas, náuseas. enjoo, dor, Aham, a gente consegue controlar controlar. bem, né? Eu falo que, na minha opinião, a coisa mais chata que pode acontecer num paciente de pós-operatório é náuseas e vômitos, inclusive de retardar a alta desse paciente. Então, nós temos uma entidade que se chama náuseas e vômitos no pós-operatório, que podem atingir aí até em 30% das pacientes. São mais comuns, de incidência em mulheres não tabagistas, pacientes que vão fazer cirurgias, videolaparoscópicas, elas têm maior chance de vomitar. Uhum. Então,
pacientes que já têm história de cinetose, que é aquela paciente que anda de carro, principalmente no banco de trás e tem vertigem, ou histórico prévio de náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, essa paciente é uma paciente que tem grandes chances de vomitar. A gente até classifica numa escala chamada de Apfel. Geralmente Uhum, classificamos elas de Apfel 4. Então, nós já podemos entrar com antieméticos, que são medicamentos para diminuir vômitos, como Dramin, por exemplo, no pré-operatório, e abreviar o jejum, que a gente chama. A uhum. abreviação do jejum não é de qualquer maneira. Isso a gente explica no consultório, mas ali, um jejum de sólidos, no meu grupo de anestesia, e nós temos evidências científicas que embasam isso, né? E são utilizados em vários locais no mundo. Nós utilizamos 6 horas para alimentos sólidos, não gordurosos e derivados de leite e 2 horas de jejum para água e Hum, líquidos sem resíduos. Então, uhum. essa é a abreviação do jejum, né? Hum, Então, existem compostos que a indústria farmacêutica vende, eu não vou citar aqui os nomes para não fazer propaganda, mas no consultório a gente prescreve, que eles são ricos em carboidratos, eles são ricos em nutrientes e eles diminuem o tempo de desidratação desse paciente. Então, um uhum, jejum prolongado, ele é péssimo para o paciente, porque ele vai aumentar a chance de vomitar. Fora isso, o anestesista, ele faz todo o arsenal terapêutico que a gente tem para não vomitar, para esse paciente despertar sem dor, principalmente aquele incômodo que os pacientes podem ficar um pouquinho de desconforto, como se fosse fazer uma dor de garganta por conta do tubo, né? uhum. Por mais que a intubação seja fácil, é uma Fica um mucosa pouquinho. ali, as cordas vocais. Então, alguns pacientes, eles referem um pouquinho de desconforto. A gente trata com medicamento também. E a rino não é uma cirurgia que costuma doer. Mesmo nos enxertos de costela, né, nas Aham. retiradas de costela, é feito um bloqueio ali intercostal, então não costuma doer. Mas se doer, se vomitar, se tiver náuseas, a gente trata. E Hum, sobre o despertar que você me falou, os pacientes nem se lembram que estavam entubados. Então, geralmente, eu particularmente gosto de despertar o paciente em plano anestésico. É assim, ele começa a respirar, ele assume todos os padrões vitais de normalidade, com uma uhum, concentração de oxigênio adequada. Então, eu já tiro o tubo. E uhum, assim ele permanece e vai para a sala de recuperação anestésica, onde ele começa a ter mais consciência, uhum. que é quando eles pedem água, a gente É. já pode dar água, então eles ficam bem despertos, né, com vontade de ver Uhum. o resultado do É. pós-operatório. É bem comum É já bem acordar e comum, ele já falar: "Ai, é, né, quero ver como é que quero ver. ficou", e ele já Esse tempo de sonolência intensa não existe mais hoje, uhum, porque como eu te falei, os anestésicos são tão evoluídos, a sim. gente deixa eles ligados em bomba de infusão e como a gente tem controles de tempo de duração, eh consciência intraoperatória, é tudo, a gente já começa, é como se eu estivesse num voo de É, cruzeiro, e a gente fala: Tripulação, preparar para aterrissagem", que é quando você começa a fazer o curativo. Eu já começo a descer o meu avião ali, que é o paciente, para a gente poder acordar deixar tran ele em solo, acordado e bem rapidamente. não, é muito bom. E você percebe que, assim, o estado emocional do paciente antes da cirurgia ali, que no geral os pacientes vêm sempre ansioso, é normal, né, Uhum, você ficar ansioso, ele interfere numa questão da anestesia. O que que a gente faz ali? Tem uma questão, um cuidado que eu gosto uhum, muito que você faz uhum. ali, que deixa os pacientes mais tranquilo, né, porque o familiar fica lá esperando lá fora, Sim, aí você sempre pega o telefone, telefone. conversa com o familiar liga. Conta aí pra gente esse É, cuidado que você tem, que para aham, deixar o paciente mais tranquilo, conversa com ele antes, né. uhum. Você acha que isso influencia Ah, ali completamente. na É, experiência do completamente. paciente? Porque às vezes o meu colega que fez a avaliação pré-anestésica não fui eu. Eu particularmente gosto mais do centro cirúrgico a consultório. Então são outros colegas anestesistas que me mandam, né, na avaliação pré-anestésica, vou colocar entre aspas um bilhetinho do que a gente acha importante saber. Mas
aquele contato que o paciente vai ter comigo, ele acaba sendo mais breve. Então eu faço questão de me apresentar para o paciente lá na sala de acolhimento, aonde ele geralmente está com o acompanhante dele. Aí eu gosto de passar o meu celular para aquele paciente que designa alguém, porque o paciente ele precisa designar. Eu não posso prestar nenhuma informação do paciente sem o consentimento Sim, dele. Então, geralmente a mãe ou o marido, eu gosto de passar o meu celular e pegar o celular, e durante todo o procedimento eu deixo essa pessoa bem à vontade para que ela entre em contato comigo, até para saber se está demorando, se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. uhum, Não aconteceu nada, é que para quem está lá fora, o tempo não é, passa. Para a gente, o tempo voa lá no centro é, cirúrgico, para quem está anestesiado. Mas isso, para quem está lá fora, o tempo não passa. Então, eu acho extremamente importante. Inclusive, eu não acho que o acompanhante precise estar no hospital. Ele pode sair. E uma das coisas que eu acho que deixa as pacientes bem tranquilas é saber que alguém vai poder buscar o filho na escola, vai estar com o seu filho em casa, responsável, levar na escola, fazer tarefa, dar almoço, enfim, que a vida dela, da casa dela, vai estar acontecendo normalmente, mesmo com ela estando anestesiada ali. isso Isso tranquiliza, né? tranquiliza mais. Mas com certeza as pacientes que são mais ansiosas, elas precisam de um acolhimento maior, né? E às vezes até de uma dose de sedação um Um pouquinho pouquinho maior. maior, para diminuir essa ansiedade que eu acho assim, que é bem normal. Normal, é. Mas, geralmente nas cirurgias que são estéticas, que as pacientes elas desejam muito, elas vêm mais tranquilas, É. sabe. Eu vejo, assim, ansiedade geralmente nas mães que são mães de filhos menores Uhum. ou em outras cirurgias que são de urgência e emergência É, ou pacientes oncológicos, que não é o nosso caso, é. A né. gente opera, eu opero às vezes criança também, Uhum. e um dos cuidados que a gente tem sempre também é fazer aquela anestesia Uma bem anestesia lúdica. lúdica, e aí a gente Uhum. coloca a luzinha no centro cirúrgico para criança com estrela, e bota arquinho, e fala para ele que vai Sim, encher o balão, né, sim. para não causar um Um trauma. trauma. E os pais ficam muito, eu vejo que eles Felizes. ficam muito felizes. Vários já me mandaram Sim, mensagem: "Nossa, doutora, obrigado por sim. esse tipo de Assim, abordagem", né. Então é muito importante, é, né, não é só a questão da técnica sim, ali da anestesia, mas como você vai abordar esse sim. início, né. É. Assim, eu sou mãe de 2 crianças de 9 anos, então eu falo que o que eu desejo para os meus filhos, eu tenho que desejar para o filho das pessoas. Então, todas as vezes que as minhas crianças foram fazer qualquer procedimento cirúrgico, obviamente que eu não fui anestesista, mas eu estava presente. Então, eu quis para eles o que a gente oferece hoje para os nossos pacientes, que é aquele contato mais próximo, de brincar. A gente já recebe o paciente para uma brincadeira. A gente até pergunta: "O que que você veio fazer aqui?". "Ah, eu vim tirar a carninha da garganta, a carninha do nariz", mas eles vêm tranquilos. Então tudo essa abordagem a gente vem de uma forma lúdica, não tem nada de segurar na marra, né, a gente vai Uhum. É, brincando para eles encherem o balão, a gente coloca cheirinho que a gente pede para escolher, né, tem os cheirinhos de morango, chocolate, enfim, a criança fica mais ali tran tranquila, na presença do pai e da mãe, porque daí ele se sente acolhido, "Não, meu pai e a minha mãe tá aqui". Então a gente brinca a e coloca a máscara até que ele ele dorme. dorme e a gente consiga prosseguir a nossa anestesia, mas eu acho isso extremamente importante. É uma relação de confiança ali entre os pais, que têm um vínculo grande com você, criam um vínculo ali com o anestesista na hora e a criança, porque ela não acorda com medo, e isso não gera um trauma É, futuro, né? Porque os traumas futuros, a gente sabe que a gente tem evidência de científica, de trabalhos que eles alteram, inclusive, o aprendizado escolar olha. nessas crianças. E também temos hoje as crianças laudadas, né? Temos as crianças do espectro autistas, enfim, que precisam de um acolhimento, porque Uhum. elas têm não é a questão somente do entendimento, mas do Do contato, do toque. toque. Então a gente tem toda essa abordagem especialmente para atender todas as crianças, de forma que seja uma brincadeira divertida.
Perfeito, né? nossa, muito bom. E assim, para a gente finalizar esse papo Hum. aqui que tá maravilhoso, o que que você aí falaria para o pessoal de casa aí que está assistindo a gente sobre a questão da anestesia, né? Uma mensagem aí importante para quem vai fazer uma cirurgia, né? De tudo que a gente falou aqui de Uhum, segurança e tal, deixa uma mensagem aí para todo mundo que vai fazer uma cirurgia e uhum. sabendo dessas questões, né, É. o que que você deixaria aí de mensagem para os Para os pacientes? pacientes. Então, todas as vezes a gente tem que saber qual é o profissional que a gente escolhe, tanto o cirurgião, quanto o ambiente, se ambulatorial ou hospitalar, quanto a equipe de anestesia, né? Então, eu sempre digo que não é sorte dar tudo certo, é uma questão de escolhas, porque Hum, você tem que escolher um anestesista, tanto quanto o cirurgião, que tenha uma boa formação, que trabalhe em locais que transmitam segurança para o paciente, mas também para nós. O que, que significa isso? Que tenham todos os monitores e todo o suporte necessário para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e entregar um resultado positivo, exato. Então, um né? resultado que o paciente espera, né, que deseja e com segurança, que é o que a Sim, gente sempre preza, né, bate. é a segurança em primeiro Primeiro lugar. lugar. E eu sempre bato em tecla, não é sorte, é escolha. Escolha, A segurança é uma questão de escolha. sim. Perfeito. Então a gente fica aqui com o nosso Respira Cash. Até o próximo Foi um episódio. prazer, Paula. Muito bom estar com você. Obrigada.